Pessoal, o mercado de cripto está maluco. Subiu bastante depois das eleições que Trump venceu, subiu, Bitcoin chegou aos 108 mil dólares, muitas outras criptomoedas dispararam, como por exemplo XRP ganhou bastante, Cardano disparou para cima e depois veio para baixo, e muitas dessas moedas estão neste momento assim. Ethereum continua longe das expectativas, então a pergunta é, o que é feito de Ethereum? É uma criptomoeda que já não vai ganhar muito mais do que isto e vai viver daquilo que conquistou, vai dar o salto, vai voltar a ser, tipo nas manchetes dos jornais, a número 2, apesar de, obviamente, continuar a ser a número 2 enquanto market cap, mas fala-se pouco sobre ela. Fala-se muito mais de Cardano, fala-se muito mais de Solana, de Sui, de Aptos e muitas outras. Então e Ethereum? E o vídeo de hoje é sobre isso. E ainda antes de começar, pessoal, vocês já sabem, isto não é um aconselhamento financeiro. Não façam o que eu faço só porque eu fiz, façam a vossa própria análise, todos os investimentos têm risco. Eu tenho níveis de risco diferentes, obviamente, dos vossos. O meu portfólio é diferente do vosso. Se vocês quiserem ver mais conteúdo meu, aqui em baixo estão os links das minhas redes sociais e do meu Discord, onde eu vou mostrando o meu portfólio, o que é que eu compro e o que é que eu vendo. Olhando para Ethereum, ok, Ethereum tem alguns problemas? Tem. Principalmente velocidade e preço. Ethereum tem cerca de 15 transações por segundo, Solana tem cerca de 4.000. Uma transação em Ethereum custa 3, 4 dólares e em Solana custa tipo 2 cêntimos. Por outro lado, Ethereum nunca foi hackada, não há registro de sequer estar lá perto. É a rede a seguir a Bitcoin, é de longe a rede mais segura que há. E isto é muito importante. Toda esta questão de a rede não vai abaixo, a rede não é hackeada, é muito importante para as grandes empresas que querem fazer aplicações, para os governos que querem fazer descentralização de dados, todos eles olham obviamente para Ethereum de alguma forma. Só para vocês terem uma ideia, a minha empresa, que é a Genesis, nós fazemos muita inteligência artificial, mas também temos um departamento que faz Web3, que faz blockchain. E aquilo que eu vos posso dizer é muito, muito raro nós fazermos alguma coisa, não seja na rede Ethereum. Porquê? Não é por nós querermos, é porque os nossos clientes, que são clientes, empresas bastante grandes, não têm problemas nenhuns em gastar um bocadinho mais, ou neste caso muito mais, em custos de transação e ter uma performance mais baixa, mas ter a certeza absoluta que aquilo nunca vai falhar, nunca vai abaixo e nunca vai ser hackeada. E este é o principal cenário pelo qual toda a gente quer Ethereum se estivermos a falar de empresas grandes. Para eu fazer aqui um projeto meu, obviamente eu não vou usar Ethereum, eu vou usar Solana ou vou usar outra qualquer. A juntar isto tudo, há uma coisa que é muito importante para as grandes empresas, que é, se eu vou gastar aqui uns milhares, centenas de milhares ou milhões de euros ou dólares para fazer um projeto, aquilo que é fundamental é, independentemente de qual for a empresa que o faça, ou até eles fazerem internamente, é preciso haver muita gente que o saiba fazer. Não vamos utilizar uma tecnologia que só meia dúzia de pessoas em Lisboa e só meia dúzia de pessoas no Porto é que sabem mexer. É preciso muito mais. E não existe outra que se compare a Ethereum nesse aspecto. Ethereum, e neste caso Solidity, tem muitos developers no mundo que sabem utilizar. No entanto, Ethereum nos últimos anos tem evoluído bastante, apesar de não o suficiente, mas tem evoluído bastante aqui em algumas questões, principalmente no custo e na velocidade. Reparem bem, transações em Ethereum já chegaram a custar 50 dólares. Hoje, em média, custam 4. E então a pergunta é, e eu já vos dei aqui metade da resposta, é porque é que se continua a utilizar Ethereum? Continua-se a utilizar Ethereum por causa de tudo aquilo que eu já vos disse, mas também porque muito do ecossistema cripto que existe neste momento, stablecoins, outras altcoins e por aí fora, estão, de alguma forma, ligadas a Ethereum. É o maior ecossistema que existe. E claro que o upgrade de Ancun, que eu já falei aqui algumas vezes, ajudou bastante. Até porque tornou mais fácil fazer muita coisa em Ethereum e a escalabilidade também melhorou bastante. A juntar a isto, as segundas camadas são muito mais rápidas agora. Em contrapartida, existem outros problemas. A descentralização é claramente um problema. Primeiro, são precisos 32 moedas para se fazer staking. Então a questão é, vale sequer a pena tentarmos fazer staking de Ethereum? Eu não tenho 32 moedas de Ethereum. A maior parte dos investidores não tem 32 moedas de Ethereum. Então o que é que fazem? Metem numa pool, numa exchange qualquer, onde na realidade é a exchange que está a juntar aquilo tudo para ela fazer staking. E claro que o staking é mesmo muito importante, principalmente porque nós pomos, fica naquela exchange que nos dá uma parte daquilo que se ganha em staking, ok, fica ali, não há problema nenhum, não tenho na minha carteira, tenho ali, está feito. E depois estamos a falar de uma moeda que, apesar de ser obviamente volátil, é volátil mas em preços muito altos. Fazer staking de Ethereum é muito interessante, principalmente se já o estiveres a fazer há muitos anos. E acreditando que Ethereum vai continuar a manter-se aqui no topo nos próximos anos, fazer staking de Ethereum é bastante interessante.
Na realidade, o que está a acontecer é como se nós estivéssemos a emprestar o nosso Ethereum àquela exchange, ou àquela pool, ou o que quer que seja. Eles ganham porque eles é que estão a gerir, porque sozinho não consigo fazer staking porque não tenho 32, mas todos juntos conseguimos, juntamos aqui todos, cada um ganha o seu, está feito. Eu aproveito para vos mostrar o patrocinador de hoje, que é a Hive 5, e a Hive 5 é o marketplace de investimento por empréstimo que mais cresceu nos últimos tempos, o mais rápido a crescer. Vocês podem ver aqui o site. Estamos a falar de uma plataforma onde vocês podem pôr aqui dinheiro, vocês investem. Aqui, eu já falei deste conceito aqui N vezes, pessoal. Vocês emprestam dinheiro a empresas que precisam de se financiar e ganham juros com isso. Vocês é que passam a ser o banco. Aqui estamos a falar de, por exemplo, chegar-se a 16% de juros ao ano, o que no limite pode ser um investimento de maior risco. E podes optar aqui por outros, seja aqui de 10, 11, 12, 13% ao ano. É uma plataforma que está bastante bem cotada no Trustpilot, 71 milhões que já foram investidos e com um retorno anual médio de 14,62%, o que é muito bom, pessoal. Obviamente, vocês, ao fazerem este empréstimo, o vosso dinheiro fica bloqueado durante X tempo, fica do outro lado, emprestado à empresa, a empresa vai-vos pagando os juros até acabar de vos pagar todo o empréstimo de volta. Uma coisa que é fixe é, lá está, apenas 10 euros para se começar a investir. Claro que uma pessoa não vai chegar aqui e investir só 10 euros, porque não vai mudar grande coisa. O que é para mim uma das coisas mais importantes é esta questão aqui do buyback obligation. O que é que na realidade acontece aqui? Se ao fim de 60 dias o vosso empréstimo não for pago, portanto se a empresa que recebeu o vosso empréstimo por algum motivo não pagar ao fim de 60 dias, vocês recebem o vosso dinheiro do empréstimo todo de volta. E para além disso, vocês têm aqui o auto-investment, o que quer dizer que aquilo que vocês vão recebendo de juros, se vocês quiserem, pode ser logo investido noutras empresas. Se repararmos bem, olhando aqui para cima, 71 investidos, ok, mas já voltaram 61 milhões. Não esquecer uma das coisas mais importantes, que é a Hive 5 até agora nunca falhou um pagamento. E isto é algo bastante interessante e que dá aqui alguma confiança. Acima de tudo, é preciso perceber o negócio, pessoal. Estas empresas precisam de se financiar. Nos países onde estão, os juros são altíssimos. Às vezes a banca não empresta. E aqui, estas empresas às vezes até vão fazendo pequenas tranches de novos empréstimos de forma mais frequente. Aqui, eles explicam muito bem uma diferença, que é outras plataformas que eu já mostrei aqui, em que vocês emprestam diretamente, obviamente com uma plataforma aqui pelo meio, um site qualquer pelo meio, mas vocês emprestam numa empresa específica. Aqui não é assim. Aqui o Hive 5 o que faz é deter os direitos da claim, digamos assim. Vocês, depois de se inscreverem, eu deixo o link em baixo para vocês se inscreverem, vocês entram aqui na vossa conta, podem ver o vosso portfólio, podem ver os vossos investimentos, podem ver no que é que podem investir. Qual é que é o tipo de negócio, qual é que é a percentagem de juro, quanto tempo falta, quanto é que ainda pode ser investido em cada um destes investimentos e como devem calcular, como o que vos vai aparecer aqui não é por empresa, mas é pela pessoa que origina aqui a transação, o empréstimo, portanto, aquele que será depois o investidor final para uma certa empresa, vocês, se olharem aqui para baixo, vocês veem que isto é só uma página de várias. Mesmo não saibam se vão investir ou não, inscrevam-se para poderem chegar aqui, utilizarem estes filtros todos e perceberem o que faz sentido. Não esqueçam de uma coisa, pessoal, o risco existe sempre, o vosso dinheiro fica bloqueado, sempre que aqui o risco maior é exatamente o vosso dinheiro estar bloqueado. Por outro lado, em caso de incumprimento, existe um buyback obrigatório, ao fim de 60 dias de incumprimento, e até agora a Hive 5 ainda não falhou com nenhum pagamento. Voltando agora a Ethereum. Pessoal, Ethereum é bastante complexa, bastante populada, com muita coisa a correr ao mesmo tempo e consegue fazer muita coisa que as outras redes ainda não conseguem fazer. Existe, obviamente, um outro problema e que cada vez tem sido mais falado, que é as segundas camadas que a Ethereum tem. São muitas, são cada vez mais. No entanto, a grande maioria delas só tem um único nó, o que não ajuda. A juntar a isto, também é preciso referir uma coisa. Quando eu digo que o mínimo para fazer staking em Ethereum são 32 moedas de Ethereum, também é o máximo. E então é por causa disso que existem mais de 1 milhão de validadores. Apesar de muitos desses validadores virem das mesmas exchanges, e não só, mas 1 milhão de validadores. Não esquecer que cada vez se usam mais as segundas camadas, o que faz com que exista menos procura por Ethereum, o que faz com que a Ethereum se torne inflacionária, porque não estamos a queimar tanto também. Eu estou aqui a ser bastante redutor de toda uma equação, de tudo aquilo que anda aqui à volta, mas a procura continua a ser bastante grande. Agora, para onde é que a Ethereum vai, ou pelo menos diz que irá? O upgrade de Pectra é um dos mais esperados dos últimos tempos. A ideia é ser bastante focado em escalabilidade, mas também em ser muito mais user-friendly. Portanto, ser ainda mais fácil de usar, mais fácil de desenvolver e também mais barato. Mas apesar de tudo isto, apesar de ser um ecossistema que, não tendo, de um ponto de vista de marketing, evoluído muito, porque não se tem falado muito, a verdade é que a Ethereum continua a ser a segunda maior.
E isto é uma demonstração que mesmo que a Ethereum ande muito mais devagar do que as outras, devido a tudo aquilo que já tem, devido a todas as apps, todas as altcoins, todas as stablecoins, tudo aquilo que precisa de Ethereum, Ethereum tem-se mantido, apesar de andar muito, mas nunca deixou de ser a número 2 e nenhuma outra está sequer lá perto. Também é verdade que a Ethereum já teve a $4.600 e agora anda ali entre os 3 e os 4.000, por isso está ainda um bocadinho longe, percentualmente, do seu máximo histórico. O que não se esperava muito era que o ETF não tivesse praticamente impacto nenhum. Aliás, o ETF de Ethereum até empurrou a Ethereum um bocadinho para baixo devido a muitas outras coisas, incluindo, por exemplo, alguns trusts que tiveram que passar para o ETF, então houve uma grande carga de venda. Mas, acima de tudo, a própria expectativa era que crescesse muito e, ao não crescer muito, perde-se um bocado de confiança no projeto. Com aquela sensação de que, se não subiu com o ETF, já não vai subir de outra forma. E não é bem assim, porque a Ethereum, a verdade é que depois do ETF, já muito depois do ETF, a Ethereum também subiu e também desceu. Um dos grandes problemas que acho que, de um ponto de vista de marketing, tem existido, ou pelo menos de um ponto de vista de notícias, é Bitcoin tem ganho muito mercado. Percentualmente tem ganho muito mercado. Já há muito tempo que não tinha uma porcentagem tão grande de mercado. E o que é que toda a gente diz? Que Ethereum não está a conseguir acompanhar Bitcoin, que Ethereum está a perder percentualmente para Bitcoin. E é verdade. No entanto, também é preciso dizer uma coisa, pessoal. Percentualmente, se olharmos assim a um espectro minimamente grande de 6 meses, por exemplo, poucas criptomoedas com alguma estabilidade realmente estiveram ao nível daquilo a que esteve Bitcoin. Se formos ver então na parte de entrar dinheiro, então nenhuma se aproxima. E esta percepção de que Ethereum está a perder uma corrida com Bitcoin, quando em todos os bull markets isso aconteceu, Ethereum começou por perder para Bitcoin, para depois ganhar a Bitcoin, para depois então o dinheiro passar para outras altcoins mais pequenas. Tem sido sempre assim. Bitcoin, Ethereum e depois as outras. Aqui poderá ou não acontecer o mesmo, mas a verdade é que neste momento temos Bitcoin a subir mais, se olharmos para 2024, do que Ethereum. Ethereum nem sequer consegue bater o seu máximo histórico. No entanto, se olharmos de forma muito pragmática para Ethereum, Ethereum neste momento não pode vencer Bitcoin. E porquê? Existem na realidade 3 grandes fatores para Bitcoin estar a crescer mais e vencer Ethereum nos próximos tempos. Primeiro, especulação. A especulação política, se repararmos bem, não há notícias de grandes experts ou de pessoas conhecidas a falar de Ethereum e dizer que Ethereum vai chegar a este ou aquele valor. Mas todos nós olhamos e vemos as notícias de Bitcoin a valer 150 mil, 200 mil, 1 milhão, meio milhão, o que quer que seja. Toda a gente fala sobre isto. A especulação é muito grande. As eleições americanas contribuíram para isto. Então há toda uma especulação. Bitcoin, de um ponto de vista de notícias, está neste momento a dominar completamente o mercado. Aquilo que há 6 meses atrás ou há um ano se falava Solana, 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 agora voltou a ser Bitcoin. Algo que não se esperava assim tanto. Porque Bitcoin vai subindo, é notícia e desaparece. Mas agora há uma especulação gigantesca que faz com que aquelas notícias de poucos dias se estejam a transformar num fluxo gigantesco de todos os dias há alguém conhecido, um analista, um fundo, um governo, uma empresa que fala sobre Bitcoin, que começa a adotar Bitcoin, que começa a minerar Bitcoin. Então a especulação é gigantesca. Depois há uma outra questão. Devido a várias incertezas que existem no mercado, obviamente olha-se mais para Bitcoin como algo de segurança e de reserva de valor do que Ethereum. Muitas olham para Ethereum com o potencial de dominar e de multiplicar por 2 ou por 3 o seu valor. Bitcoin não se olha assim desta forma, olha-se como reserva principalmente nos momentos de incerteza. E a verdade é que existem aqui alguns momentos de incerteza. Como é que vai ser a política externa americana? O que é que vai acontecer às guerras? O que é que Trump irá fazer? Como é que vai ser a descida de juros nos Estados Unidos? Como é que vai ser a descida de juros na Europa? E não esquecer que existem aqui N questões políticas na Europa que é preciso perceber. A juntar isto tudo, segurança. Fala-se cada vez mais, até porque o próprio tema da inteligência artificial tem levantado um bocadinho estas questões, e a rede de Bitcoin é provavelmente a rede digital mais segura do mundo. E então, se juntarmos estas 3 coisas, a especulação de Bitcoin que está ao rubro, a segurança que Bitcoin dá a vários níveis, quer psicológicos, quer até de um ponto de vista técnico, e depois todas as incertezas que existem aqui no mercado, Bitcoin está a ganhar e vai continuar a ganhar nos próximos tempos. Por outro lado, quando existirem mais certezas macroeconómicas do que é que irá acontecer em 2025 e 2026, o dinheiro passará para Ethereum. Porquê? Porque o investidor que agora está algo receoso do que poderá ser ali o início de 2025 com as eleições americanas, com a Alemanha em déficit, com a Alemanha com problemas políticos
Espanha, França, todos com problemas políticos, todos sem conseguir crescer, a China a não crescer tanto como se esperava, as guerras, Rússia, Ucrânia e muitas outras coisas. Tudo isto junto faz com que exista incerteza no mundo macroeconómico. Quando passar a haver certezas, e certezas não quer dizer que as coisas se resolvam, mas quando houver certezas de para onde é que isto vai, normalmente os investidores o que fazem é, ok, vou retirar um bocadinho de Bitcoin, que vai continuar a crescer, mas vou pôr aqui naquelas que têm potencial de multiplicar por 2 ou por 3 mais depressa do que Bitcoin. Porque os fundos, as grandes empresas, os grandes investidores, as grandes baleias, aquilo que eles querem é multiplicar. Não lhes interessa ter uma expectativa de que Bitcoin vai passar de 100 para 110. Isto é 10%. O que lhes interessa é olhar para Ethereum, vamos supor, e dizer Ethereum está a 3.000. Pode passar para 4.000, é mais 33%. E é assim que o dinheiro vai saltando de um lado para o outro. Reparem, pessoal, olhando aqui para os gráficos que eu tenho da Art to Trading, onde esta análise está a ser feita e vocês também podem ter acesso a ela, aquilo que vocês têm que fazer é inscrever-se na Art to Trading em baixo, eu deixo o link, mas se vocês repararem aqui, os pontos todos de resistência e de suporte que a Art to Trading foi assinalando concretizaram-se e aqui podemos chegar aos 4.500. Porque se vocês repararem, aqui é exatamente o que está aqui. Os 4.500, mas isto ainda vai demorar. Pessoal, neste momento, e respondendo a muitas das vossas perguntas, Bitcoin, enquanto houver incerteza, continuará a ganhar a Ethereum nos próximos tempos. Provavelmente, se calhar, os próximos 2, 3 meses, bom, vai existir picos em que se calhar a Ethereum vai ganhar, mas em 2, 3 meses Bitcoin provavelmente irá ganhar. Mas depois, dependendo da política, principalmente da política externa americana, poderemos ter aqui uma alteração. E eu vou estar aqui atento e vou dar a minha opinião. Vocês não façam o que eu faço ou porque eu estou a dizer, eu posso estar errado, é só a minha opinião, mas para mim a questão política aqui vai ser muito mais importante do que questões técnicas. Toda a gente sabe o valor de Ethereum, toda a gente sabe o valor de Bitcoin. E se não souberem e estiverem a investir, logo aí estão a começar mal. Aqueles que investem muito e aqueles que realmente mandam o mercado para cima e para baixo, esses realmente sabem o valor destas duas. Não é a parte técnica que está aqui em causa, não é a parte de ecossistemas, não é. O que está aqui em causa é segurança, insegurança, qual é que dá mais garantias de agora dar mais dinheiro e qual é que dará mais garantias no futuro de dar mais dinheiro. E é isto, pessoal. E eu, como sempre, espero ter ajudado. Gostava de saber a vossa opinião. Se têm Ethereum, para onde é que acham que Ethereum vai? Comentem isso, a favor. Espero que esteja tudo bem convosco, pessoal. Grande abraço. Até à próxima.